A atração a seguir é recomendada para todas as idades. Seja bem-vindo a mais um programa Semeando para a Vida Eterna. Este é um programa da Igreja Presbiteriana de Lages. Nós estamos aqui em Lages há mais de 90 anos com a nossa igreja. Nossa igreja fica ali na rua Fausto de Souza, número 353, bem no centro da cidade, quase esquina com a Correia Pinto, ao lado do Seja, para você se localizar bem. As nossas atividades são domingo pela manhã, às 9h30 da manhã, escola dominical, e às 19 horas o culto público. Durante a semana nós temos atividades não presenciais por causa da pandemia ainda. Você é nosso convidado para estar conosco nas nossas atividades e ouvir a palavra de Deus junto conosco, conhecer mais sobre quem é Deus e sobre Jesus Cristo, sobre o amor de Deus e a sua obra na nossa vida. Vamos ouvir uma palavra dos nossos patrocinadores? Clínica Médica e Odontológica Vida Nossa. Situada no centro de Lages, conta com a especialista em ultrassonografia, doutora Vanessa Gerber, nos atendimentos de ultrassom geral, músculo esquelético, obstétrico e Doppler. E também com atendimento odontológico com o Dr. Fernando Gerber, nos serviços de cirurgia, estética, prevenção, clínica geral e implantes. Clínica Vida Nossa, Rua Correia Pinto, número 638, Centro, em frente à Praça da Estátua do Correia Pinto. Então esse é o programa Semeando para a Vida Eterna. Nós estamos no mês de agosto, o mês que normalmente nós celebramos no início o Dia dos Pais, estamos na semana que antecede o Dia dos Pais, e também nós estamos no mês de agosto, que é um mês especial para a Igreja Presbiteriana do Brasil. Nós temos igrejas espalhadas sobre todo o nosso país, né? E é um mês que nós pensamos muito sobre evangelização, sobre levar a boa nova do Evangelho, falar de Jesus Cristo para outras pessoas, para que elas possam entender que elas também precisam de Jesus Cristo e que Jesus Cristo está pronto para abraçá-las, para que elas possam estar juntos com Ele e que Ele quer transformar a nossa vida. E pensando nisso, eu queria ler um texto bíblico com você, que está no Evangelho de Lucas, capítulo 15, dos versículos 11 ao versículo de número 32. Então preste atenção nessa leitura. Continuou certo homem, tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabem. E ele lhes repartiu os haveres. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a guardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: Quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. Ele, levantando-se, foi para seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, vestiu,
ponde-lhe um anel no dedo e sandália nos pés. Trazei também e matai o novilho cevado. Comamos e regozijemo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, e estava perdido e foi achado, e começaram a regozijar-se. Ora, o filho mais velho estivera no campo, e quando voltava ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos criados e perguntou-lhe que era aquilo. E ele informou: veio teu irmão e teu pai mandou matar o novilho cevado, porque o recuperou com saúde. Ele se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo. Mas ele respondeu a seu pai: há tantos anos que te sirvo sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, esse teu filho, que desperdiçou os seus bens com meretrizes, tu mandaste matar para ele o novilho cevado. Então lhe respondeu o pai: meu filho, tu sempre estás comigo. Tudo que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, e estava perdido e foi achado. Vamos orar? Senhor, nosso Deus e Pai, nós vamos meditar na Tua palavra agora, que já foi lida, e te imploramos que o Senhor fale conosco, Pai, nesse momento, nesse momento onde nós vamos parar um pouco, pensar e refletir sobre quem Tu és, sobre o Teu amor, sobre a Tua bondade, Pai. Te imploro que o Senhor abençoe aqueles que estão ouvindo agora o programa, que estão vendo, que o Senhor fale com eles, Senhor Deus. É a nossa oração em nome de Jesus Cristo. Amém. Nós estamos no mês de evangelização, de falar de Jesus Cristo, e é importante a gente lembrar disso. O primeiro missionário presbiteriano chegou aqui no Brasil no mês de agosto, no dia 12 de agosto de 1859. Então é por isso que para a gente é importante esse mês e falar de Jesus Cristo para as outras pessoas. E também é o Dia dos Pais, que nós vamos comemorar no próximo domingo. E Jesus Cristo contou essa parábola, essa história que era baseada num fato corriqueiro do dia a dia, mas que levava as pessoas a refletirem sobre a vida delas. Porque ele gostava de comer com pessoas que não eram muito bem vistas pelos religiosos. Se você olhar o capítulo 15, o início dele, os versículos 1 e 2, diz que Jesus Cristo comia com publicanos e pecadores. Publicanos eram os cobradores de impostos, que tinham um valor para mandarem para Roma, O Israel estava sob o domínio do Império Romano, e eles tiravam lucro para eles a partir disso. Então eles cobravam muito mais do que simplesmente cada cidadão deveria pagar. E com pecadores, com pessoas que não eram piedosas, não iam ao templo, não amavam, não serviam a Deus, não guardavam a palavra de Deus. Jesus Cristo estava comendo com essas pessoas. E os religiosos da época falaram assim: ele está cometendo pecado, ele está comendo com os pecadores e recebe pecadores, ele está errado. E daí Jesus Cristo, para resolver isso e para mostrar para esses religiosos que ele não estava errado, ele conta 3 parábolas. A primeira é a parábola da ovelha perdida, onde Jesus Cristo diz que havia um pastor que tinha 100 ovelhas e que ele e que uma delas se perdeu. Ele coloca as 99 em segurança e vai atrás da que estava perdida. Depois ele conta uma outra parábola de uma mulher que perdeu uma dracma, que era um dinheiro de grande valor naquela época. E essa moeda, essa dracma, daria para ela se sustentar durante um bom tempo. Então ela varre toda a casa, arruma toda a casa, até achar a moeda que estava perdida. E por último, ele conta essa parábola,
a parábola do filho pródigo. Mas eu quero cometer aqui uma ousadia aqui nesse momento. Eu acho que o melhor nome para essa parábola não seria a parábola do filho pródigo, mas eu acho que o melhor nome para essa parábola seria a parábola do pai bondoso. Porque o foco aqui são as ações do pai. A gente vê um dos filhos, o mais novo, pedir a sua herança. E aí, nós precisamos começar a lembrar de que pegar uma herança significa que o mais velho morreu. O seu pai ou a sua mãe morreram. E esse filho queria fugir da casa do seu pai e considerou o seu pai como morto. E pediu: pai, me dê a minha herança e eu vou fugir daqui. Vou fazer aquilo que eu quiser. E o pai, com muita dor no coração, respeitou essa atitude do filho. Respeitou essa decisão do filho. Porque entendeu que não adiantava amarrar aquele filho, não adiantava prendê-lo, nada iria fazer com que aquele filho ficasse ali naquele momento. Ele deu a parte que cabia a ele e o filho se foi. E eu costumo dizer que quando a gente é muito teimoso, nós batemos cabeça. Você também diz isso? Você também diz isso, que quando a gente é teimoso, quando uma pessoa é teimosa, ela bate cabeça? Esse meu filho mais novo bateu cabeça. Ele saiu no mundo, gastou tudo que tinha, arrumou amigos que não eram amigos, na realidade eram inimigos, que estavam perto dele somente para torrarem o dinheiro com ele. Ele provavelmente pagou muitas festas, pagou muitas bebidas. Diz o texto, né, a fala do filho mais novo, mais velho, diz que ele gastou todo o dinheiro com prostituição, né? Ele buscou os prazeres da vida. Ele não pensou em guardar dinheiro, não pensou em comprar um sítio, uma fazenda, um lugar, não pensou em virar um comerciante. Ele resolveu sair por aí e bater cabeça. E bateu tanta cabeça que chegou a um ponto que ele não tinha mais dinheiro para comer, não tinha mais roupas para vestir, não tinha mais amigos, não tinha mais as prostitutas ao redor dele. A situação dele foi terrível. E Jesus Cristo coloca aqui esse filho pródigo, ele coloca a situação do filho pródigo na pior situação que tem para um judeu. Talvez você saiba e tenha se esquecido, mas o judeu considera os porcos como imundos. Um judeu não come carne de porco e não cria carne de porco, porque para o judeu os porcos têm muitas doenças e muitas bactérias e fazem muito mal para o ser humano. Até hoje o judeu ortodoxo não come carne de porco. E isso não é novidade para nós. Até pouco tempo, até 30 anos atrás, aqui no Brasil, nós comprávamos carne suína de quem nós conhecíamos. A gente tinha que saber a procedência. Hoje em dia, nós temos aí os grandes frigoríficos, nós temos os criadores que são da nossa confiança e a gente comemos carne de porco e o consumo de carne de porco aumentou muito. Mas esse judeu considerava os porcos imundos. E só sobrou um emprego para ele para cuidar desses porcos. Mas mesmo assim, o que ele ganhava mal dava para ele comer. Diz o texto aqui, e nós vemos aqui que Jesus Cristo contou aqui no versículo de número 16, ali ele desejava fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Nem comida ele tinha. E ele desejava comer a comida que os porcos comiam. Veja a situação de um homem rico, de um homem poderoso, de um jovem orgulhoso, de uma pessoa que tinha de tudo, mas agora ele não tem mais nada. Não tem nem mais o que comer.
e trabalhava simplesmente para ter onde dormir. Nem comer direito ele conseguia comer. E cuidava de porcos, um animal que para o judeu era imundo. Lembra que eu falei que Jesus Cristo comia com os pecadores? Foi por isso que ele colocou aqui essa condição desse jovem que gastou tudo. Ele fala que ele ficou numa situação tão ruim que ficou parecido com uma pessoa de fora, que nunca conheceu a Deus e que não era judeu. Mas esse jovem se arrepende. Esse jovem entende a situação que ele estava. Esse jovem entende que ele estava na pior situação que poderia existir. E ele, no coração dele agora, ele reconhece esse erro. E ele fala dentro de si mesmo, queria voltar para sua casa, queria chegar diante do seu pai, queria assumir o seu erro e iria falar: Pai, pequei contra ti e contra Deus. E eu quero que você me trate agora como teu servo, porque o Senhor trata bem os seus servos. E aquele jovem sai de lá, naquela situação deplorável. Eu imagino que a situação dele foi mais deplorável ainda, porque ele não tinha mais roupa, não tinha nada direito. Ele não conseguiu fazer o seu bornal, né? Usar um termo aqui nosso aqui e que era muito usado no interior de São Paulo. Ele não conseguiu fazer o seu bornal, não conseguiu fazer a sua trouxinha, não conseguiu colocar lá nenhuma comida para levar junto. Quando ele chegou na sua casa, na casa de seu pai, ele pensou que iria ser recebido como de qualquer jeito. Mas aquele pai nunca se esqueceu do seu filho. Aquele pai nunca se esqueceu daquele filho que fugiu. Aquele pai sempre esteve pensando naquele filho. Diz o texto aqui, né, que ele, no versículo 20, e levantando-se foi para seu pai. Vinha ele ainda longe quando seu pai o avistou. Eu tenho a impressão aqui, fazendo aqui uma representação para a gente entender bem, que aquele homem todo dia ficava sentado na sua varanda à tarde, olhando e esperando que o filho voltasse. De vez em quando ele ia lá para a montanha mais alta que tinha na sua região e ficava ali olhando, procurando, vendo se aquele filho um dia iria se arrepender, iria voltar para sua casa. E aquele homem e aquele filho se arrependeu. Aquele pai saiu correndo atrás do seu filho, o abraçou, o beijou e o tratou como um filho. Não deu um castigo para ele, mas ele amou aquele filho, entendendo que aquele filho era o bem mais precioso que ele teria. Aquele filho era o bem mais precioso que ele tinha. E agora ele recuperou esse filho. É isso que ele vai falar aqui para o seu filho mais velho, no versículo 32. Entretanto, era preciso que nós nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. O filho falou o que ele sentia, mostrou o seu arrependimento, mas o pai não o tratou como um servo. O pai o tratou como um filho. Botou um anel no dedo, e o anel na cultura hebraica antiga representava que aquele homem era um príncipe, era de uma origem nobre, ele tinha um valor inestimável. Mandou trazer uma roupa, porque as roupas que ele estava eram roupas terríveis, eram trapos, e deu uma festa para aquele filho, porque agora ele tinha recuperado o seu filho precioso que estava perdido. Mas entra aí a figura do seu irmão, o irmão mais velho. O irmão mais velho fica indignado quando ouviu sobre o que o pai tinha feito. E esse irmão mais velho agora arde de ciúmes e fala assim:
Eu trabalho há tanto tempo com o Senhor e o Senhor nunca me deu nada para que eu pudesse me alegrar com os meus amigos. E aquele filho, e o pai se vira para aquele filho e fala assim: filho, tudo que eu tenho é meu. Tudo que é meu é teu. Use, aproveite, se alegre na minha presença e com tudo aquilo que eu tenho. Jesus Cristo contou essa parábola para os religiosos que não entendiam muito bem sobre o amor de Deus na vida deles. E Jesus Cristo demonstra com essa parábola que Deus ama profundamente os seus filhos. Sejam aqueles que estão longe e que ainda não reconheceram que precisam de Jesus Cristo, que precisam de Deus, que precisam voltar-se para estar juntos de Deus. Sejam aqueles que estão perto, aqueles que estão próximos, mas ainda não reconhecem, não entendem que Deus é o maior presente que tem na vida deles. Jesus Cristo veio para morrer por nós na cruz do Calvário, para que a gente não tenha mais culpa diante de Deus e possa estar juntos de Deus, estarmos juntos de Deus fazendo essa festa. Eu e você. Falar de Jesus Cristo é falar desse amor. É falar do amor de Deus para com todas as pessoas. É mostrar que Deus quer restaurar e trazer aquele que parece sem solução. Porque para Deus não há caso sem solução. O que era mais difícil era entregar Jesus Cristo para morrer por nós, e Ele fez isso. Então, eu e você, quando cremos em Jesus Cristo, quando entendemos que Ele é o nosso Salvador, que Ele morreu pelos nossos pecados e que a gente precisa ser lavado no sangue dEle. Pastor, o que o senhor quer dizer como lavado? A Bíblia fala que os nossos pecados fazem com que as nossas roupas e as nossas mãos estejam manchadas de sangue. Mas a Bíblia fala que Jesus Cristo morreu por nós, para lavar as nossas roupas, lavar as nossas mãos e fazer com que as nossas vestimentas sejam mais alvas do que a neve. Jesus Cristo veio morrer por nós. Jesus Cristo veio para nos levar de volta para Deus e estarmos juntos dele. Mas há uma outra lição aqui que a gente aprende desse texto, que o amor de Deus é como de um pai, que ama, que cuida, que protege, que ora pelo filho, que busca o filho, que se alegra com o filho e que faz com que aquele filho sinta-se amado. Você que é pai, aqui é um modelo para você. Ah, mas pastor, esse pai aí foi muito bonachão. Não. Ele com certeza conversou muito com seu filho mais novo antes dele fugir de casa. Mas ele entendeu que nada poderia mantê-lo ali. E por isso ele fez o que fez. Mas ele é um modelo para a gente. A parábola do pai bondoso mostra o amor de Deus para conosco. E é ele o exemplo que nós temos para cuidar dos nossos filhos. Então você, que é pai, se espelhe nesse pai e cuide dos seus filhos desse jeito. Mas você que você até vai na igreja, que você até ouve de vez em quando o nosso programa, que você até lê a Bíblia de vez em quando, essa parábola é para você também. É para você parar, pensar e refletir que você pode ter uma comunhão maior com Deus, que Deus quer que você ande perto dele e que você seja feliz na sua presença. Vamos orar? Senhor, nós vimos aqui essa parábola tão linda, tão maravilhosa, que fala sobre o teu amor para conosco, Pai. Nós te imploramos que a gente tenha guardado um pouco dessa parábola no nosso coração, Senhor Deus,
e que a gente possa parar, pensar e refletir. E que o Senhor nos ilumine com o Teu Santo Espírito, Pai. Primeiro, para que nós creiamos em Jesus Cristo e creiamos em Ti e queiramos viver junto de Ti, Senhor Deus. Segundo, para aqueles que estão com uma vida meio capenga diante do Senhor, que eles se sintam animados, Pai, para estarem na Tua presença todos os dias e viverem para Ti, para todo sempre, Pai. Que o Senhor seja a alegria da vida deles, Pai Santo. Que eles entendam que a maior bênção que eles possuem é estar na Tua presença, Pai. E para aqueles que são pais, Senhor Deus, que eles vejam aqui o modelo do Pai perfeito, que é o Senhor, Pai. Abençoa-nos, Pai, nos dê uma semana diante da Tua graça, diante da Tua bondade, nos dê uma semana debaixo dos Seus cuidados, cuida da nossa cidade, Pai. Te agradecemos porque a pandemia já tem acabado, que ela termine de vez, Senhor Deus, para a Tua glória. Te imploramos também que o Senhor abençoe, Pai Santo, e cuide das pessoas que estão passando por necessidades agora, materiais, físicas, de vestimenta, de emprego, familiares, que o Senhor os abençoe, Pai, e o Senhor abra portas para eles, Pai. Cuida do nosso estado, cuida do nosso país, Pai. É a nossa oração em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor Deus. Esse é o programa Semeando para a Vida Eterna. Você é convidado para estar conosco lá na Igreja Presbiteriana de Lages. Que Deus te abençoe.